Graça e paz, irmãos. Vamos começar o nosso estudo agora. Enfim, podemos entrar no capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos lendo aos poucos e aos poucos nós vamos chegando lá. Vamos ver agora os versículos do versículo 1 ao versículo 5. Colossenses capítulo 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane. Nesse capítulo 2, Paulo começa derramando o seu coração aos Colossenses e aos Laodicenses, a quem esta carta deve ser lida. Você vai ver no capítulo 4, quando Paulo diz: e uma vez esta epístola lida por vós, passai-a aos Laodicenses. Vai haver uma troca de cartas que a gente não sabe até que ponto foi feita. Então, Paulo mostra a sua preocupação com eles. Ele derrama o coração e diz, ele fala do seu interesse para que eles cresçam, sem entrar naquela heresia que estava sendo disseminada e que estava circulando lá no Vale do Licos, que é o gnosticismo. Nós vemos que ali no Vale do Licos estavam as 3 cidades: Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Então, esse veneno já estava entrando ali, esse vírus estava atacando as 3 cidades, então as 3 igrejas, e é por isso que ele se preocupa. Ele fala da preocupação dele não apenas com os colossenses, mas também com os laodicenses. O apóstolo deseja que eles sejam encorajados e no coração e unidos em amor. A versão amplificada da Bíblia, ela coloca esse versículo 2 assim: que os seus corações sejam encorajados, assim como tecidos costurados em amor, né? Juntos, né? Tem um corinho em inglês que eu não sei se já está traduzido em português, ele é bem antigo, que diz: bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Quer dizer, amarra-nos, Senhor, juntos, amarra-nos com cordas que não poderão ser quebradas, né? Que é para nos unir dessa forma. Ele diz isso, que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Olha, eu me lembro de uma vez que eu foi na igreja do pastor Renato, ainda era presbiteriana, em Brotas, que eu preguei só sobre Cristo. Cristo, só isso, Cristo. Às vezes nós não temos o entendimento do que é Cristo. Cristo é um mistério que Deus criou. Por que para nós é mistério? Porque por mais que a gente entre, nós vamos entrando, não tem fim. Porque Cristo, nele está um pacote de Deus.
quando Jesus Cristo faz o discurso profético dele em Mateus 24, uma das coisas que ele diz é porque aparecerão falsos cristos e enganarão a muitos. Aí você diz, bem, mas ainda não apareceu nenhum falso Cristo. Só aquele Henrique Cristo que de vez em quando aparece na televisão, aliás, parece que nunca mais apareceu. Mas o que é Cristo? Cristo é o pacote de soluções de Deus. No momento em que houve a queda do homem no Éden, a separação, Deus armou um pacote de soluções para que a queda fosse desfeita. E esse pacote inclui tudo de Deus para nós. Então, Cristo significa solução. E todas as vezes que você viu alguém aparecendo, eu sou a solução, esse é um Cristo. Porque ele leva as pessoas a olharem para ele como sendo a solução. E todas as pessoas depois descobrirão que foram enganadas. Você lembra, vou dar só um exemplo, Hitler. Quando é que Hitler aparece? Hitler aparece no momento em que, pelo Tratado de Versalhes, a Europa obrigou a Alemanha a pagar todas as despesas da Primeira Guerra. E o que foi que aconteceu? A Alemanha foi se empobrecendo, cunhando mais moedas, estava praticamente na miséria e não conseguia pagar. Nesse momento aparece uma solução. Quem é que se levanta? Hitler. Eu sou a solução. Eu tenho a solução, eu sou Cristo. Eu sou o Cristo desse momento, eu sou o Cristo da Alemanha, eu sou a solução da Alemanha. Hitler não foi levantado pelos pobrezinhos, não foram grandes homens da Alemanha, pelos intelectuais. Ele tinha a solução. Nós sabemos que ele tinha um plano e o tratado dele, o título era Mein Hart. Sabe como é que é Mein Hart em português? É o meu propósito. Mas em árabe é Jihad. Jihad. Daí vem a Jihad islâmica. Qual era o propósito dele? Saquear todos os bens dos judeus, que era um povo riquíssimo. Matá-los, exterminá-los, tirar todo o ouro deles. Como foi que a Alemanha terminou? Na pior. Sempre que aparece um Cristo, ele é um falso Cristo. Porque tudo que não tem por base a justiça, a verdade e a integridade vão ruir. Porque isso é parte de um mundo caído. Outro Cristo, Napoleão Bonaparte, resolveu ser o Cristo, a solução da França. Terminou deixando a França menor do que ele encontrou. Dá para desligar isso aqui? Não desliga, não. Outro Cristo, fome zero, eu sou solução. Olha o Brasil. Quando uma pessoa se coloca nesse patamar, ele está enganando. É engano, é falsa a solução. Porque a única solução é Jesus. Ele é o Cristo que Deus enviou. Ele é a solução que Deus nos deu. Não é? Então, que tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Os gnósticos de Colossos, eles acreditavam que a revelação pode ser recebida fora do Salvador. E aqui você vê que Paulo derruba esse pensamento,
mostrando que toda a verdade está essencialmente em Cristo e não devemos procurar fora dele nenhum conhecimento espiritual. É incrível como as pessoas parece que gostam de ser enganadas. Você observou uma coisa? Você lembra do domingo da ressurreição? Aqueles 2 discípulos de Emaús, coitados daqueles homens, eles ficaram tanto tempo com Jesus e parece que a mensagem não entrava. Mas eles acreditaram que Jesus era fisicamente o descendente de Davi que veio para resgatar Israel e levar Israel à posição da época do rei Davi. E eles largaram a sua aldeia, largaram família, largaram tudo para seguir aquele profeta. Crendo, acreditando que era. De uma hora para outra, eles viram aquele profeta preso. Cadê o poder? Preso. Um homem que fez tantos milagres e agora estava preso, quer dizer, ele era um embusteiro. Um mágico, julgado, condenado, crucificado, morto, enterrado. E eles ainda diziam, este é o 3º dia, ele não ressuscitou, sabe por quê? Porque havia entre os judeus uma crença de que a pessoa estava morta. Até o 3º dia o espírito estava do lado do caixão, podia entrar de novo. Não sei quem foi que disse isso para eles, mas eles acreditavam. Passou o 3º dia, não tinha mais jeito. Foi por isso que a morte de Lázaro foi tão forte, porque já era o 4º dia e Lázaro já estava podre o corpo. Não dava mais para entrar espírito nenhum. Foi por isso que Jesus deixou chegar o 4º dia. Para ver se ele tem poder. E esses discípulos de Emaús disseram, esse é o 3º dia. E acabou. Quer dizer, ele não ressuscita. Ele não tem poder. Você vê a frustração daqueles homens. Eles deixaram que a dor, a frustração cegasse os seus olhos. E quando a gente deixa a dor cegar os nossos olhos, nós não reconhecemos a presença de Deus. Muitas vezes nós deixamos o sofrimento embotar a nossa mente. Como Agar, na beira do poço, gritando porque o filho dela ia morrer de sede. E ela estava à beira de um poço. A Bíblia não diz que Deus botou um poço. Diz que Deus abriu os olhos dela para que ela visse um poço. O filho dela não precisava morrer de sede. Agora, esses 2 discípulos andam o caminho todo. E Jesus Cristo vai debulhando a Escritura. Eu acho lindo. Como Jesus Cristo usa a palavra, a Escritura, para curar a mente, a dor, a frustração, para trazer ânimo. A Bíblia diz que ele pegou lá em Moisés, passando por todos os profetas, trazendo versículos. E cada vez que ele mencionava um, ia curando, ia sarando. E os 2 ouviam. E eles confessam que o coração deles ia queimando. O coração deles ia ardendo. Por causa da escritura que estava sendo ministrada. Ainda tem quem não queira ler a Bíblia. E vai buscar psicólogo, não tenho nada contra a psicologia, já fui psicóloga. Mas, por favor, meu irmão, abra os olhos para o que você já tem. Mas Jesus Cristo não se revelou a eles. Mas quando eles entraram na casa, que se sentaram, Jesus Cristo tomou o pão, agradeceu e se revelou. Você está vendo? A revelação estava ali.
para a hora que eles se assentassem com Jesus. O grande problema nosso é que nós não temos tempo para nos assentarmos à mesa com Ele. Não temos tempo porque temos outras prioridades. O dia que Ele for prioritário para nós, nós vamos achar tempo para Ele. Não é? Os gnósticos não acreditavam que a revelação poderia ser recebida no Salvador Jesus. Aqui Paulo derruba esse pensamento, mostrando que toda a verdade está essencialmente em Cristo. E não devemos buscar fora de Cristo conhecimento espiritual. Não adianta. Porque o que nós vamos encontrar é muito engano, muita coisa bonita. O conhecimento deles, medido por ritos sagrados, um ritual belíssimo, por artes mágicas e misticismo, eles achavam que os conduziria à revelação completa e principalmente à redenção. Agora veja se pode. Da mesma forma que aconteceu naquela época, hoje, nós vemos claramente que as heresias estão entrando na igreja. Há muito tempo elas estão ali. Não vê quem não quer. Pessoas que dizem ter mais revelação do que está na Bíblia. Já teve um homem aí fazendo sucesso na igreja, sendo chamado à igreja para contar o testemunho, dizendo que ele morreu, mas Deus mandou ele voltar, porque tem coisa que ele precisava fazer que Paulo esqueceu. Fez sucesso, porque nunca vi um povo para acreditar em tudo como crente. Não é? Pessoas dizem ter mais revelação do que está na igreja. Meus irmãos, é só você se assentar com Jesus, que Ele não tem nada para esconder de você, não. Ele quer entregar. Ele quer que você conheça. Mas você precisa sentar com Ele, é o método do mestre. Ele não tem pressa. Ele tem tempo, mas não tem pressa para quê? Ele é o Senhor do tempo. Nós corremos risco quando não temos o mesmo coração e a mesma mente, significa o mesmo pensamento. É necessário que pensemos igual. É necessário que tenhamos o mesmo pensamento, o mesmo coração e a mesma mente. Porque a nossa fé é uma só. O Espírito é um só. O Pai é um só. Só há uma verdade bíblica. A supremacia de Cristo é uma base para a unidade cristã. Se não há uma só mente, não pode haver um coração. Nós vemos que quando Jesus Cristo falou, ele andava assoberbado de gente atrás dele, sempre pregando para as multidões. Não parece que não dava muito tempo para ele estar ministrando para a sua turma mais íntima. Aí ele deixou as multidões, pegou seus discípulos e levou para as cercanias nordestinas do Jordão. Para um lugar assim aprazível que nem isso aqui, não é? Na cabeceira do Jordão, um lugar chamado Cesareia de Filipe. Cesareia por quê? Em homenagem à dinastia dos Césares. E Filipe porque era o Herodes Filipe, que estava governando naquela época. Mas isso era um nome novo daquela região, Cesareia de Filipe, porque o nome antes não era esse. O nome antes era
Pânteos. Significa lugar de muitos deuses. Pânteos. E ele levou ali, nós não sabemos tudo o que ele ministrou, mas chegou uma hora que ele diz assim: o que é que o povo está falando a meu respeito? Vocês que estão aí no meio do povo, o que é que eles estão dizendo de mim? Qual a impressão que eu estou causando? Como está sendo o comentário deles a meu respeito? Como eles estão recebendo a minha mensagem? Quais são os comentários? Mas isso tudo ele disse numa frase: quem o povo diz que eu sou? E quando ele diz isso, ele tomou uma chapuletada. Porque os discípulos disseram: eles dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é Jeremias, um profeta. Você é um profeta. E os discípulos estavam satisfeitos com